Flamengo perde para o São Paulo na estreia do Brasileirão com defeitos que teve na temporada passada. Displicência. Toda falta meio a meio já era para um lado, toda falta meio a meio era para o lado. O cara vai, nem revisa, nem olha o que aconteceu, simplesmente acaba o jogo. O Arrascaeta, o Jorginho tem razão de cobrar mesmo, é sempre esse Wilton fazendo isso. Tá? O Flamengo perdeu o jogo. O Flamengo perdeu, mas a gente não pode criticar, porque o Flamengo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Se eu fizer qualquer crítica aqui a esse time do Flamengo, vai ter um monte de gente chorando nos comentários. Então aqui vai o meu elogio. Que partida espetacular do Flamengo contra o São Paulo. Displicente, é assim que nós podemos definir a derrota do Flamengo para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Flamengo perde para o São Paulo na estreia do Brasileirão com defeitos que teve na temporada passada. Displicência. Um Flamengo muitas vezes displicente, que acha que decide o jogo quando quiser. Um dos exemplos, o erro ridículo do Pulgar no segundo gol do São Paulo. Um Flamengo que peca nas finalizações, como aconteceu com o Carrascal num lance imperdoável. Não dá para perder o gol que o Carrascal perdeu no primeiro tempo, cara a cara com o goleiro, podendo pensar uma finalização ridícula de canhota. E um São Paulo que mereceu a vitória por ter sangue no olho o tempo todo. Então, o Flamengo cheio de estrelões, o Flamengo atual campeão brasileiro, da Libertadores, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no ano passado. Tem que botar o pezinho no chão. Quando o Flamengo jogou a Vera, que foi a final da Libertadores, correndo, se doando, jogando sério o tempo todo sem displicência, funciona. Quando o Flamengo jogou sério pra caramba contra o Paris Saint-Germain, funciona. Agora, um Flamengo muitas vezes displicente vai perder pontos que podem ser importantes nesse Campeonato Brasileiro. Então, displicência, muitas vezes, de achar que pode ganhar a qualquer momento uma partida pelo talento dos seus jogadores. E pecar nas finalizações são defeitos que o Flamengo já teve no ano passado algumas vezes, que segue tendo e que custaram caro hoje no Morumbi. Toda falta meio a meio já era para um lado, toda falta meio a meio era para o lado. O cara vai, nem revisa, nem olha o que aconteceu, simplesmente acaba o jogo. Os caras mataram o tempo, o jogo todo, e a gente sai daqui sem os 3 pontos. Faz parte do futebol, mas a gente continua passando o futebol brasileiro com essa arbitragem. O Arrascaeta, o Jorginho tem razão de cobrar mesmo, é sempre esse Wilton fazendo isso, tá? O Flamengo perdeu o jogo, o Flamengo, cara, até chegou a abrir o placar, tomou a virada, mas vou falar o seguinte pra vocês, o Flamengo tá sentindo a parte física, claramente sentindo a parte física, tá? Esse é o preço de você jogar uma temporada. O Jorginho, mas não tem como perder a cabeça, né? O Wilton Pereira, todo jogo do Flamengo, ele prejudica o Flamengo. Ele sempre opera o Flamengo. Ele nem olha o que aconteceu, a reclamação do Jorginho, ele nem olhar o que aconteceu. Poderia ter sido pênalti, a gente não tem uma imagem clara, mas o cara tem que checar. É sempre assim, com o Flamengo não tem VAR, não tem checagem, não tem nada. É um dos times que tem menos ações do VAR. É impressionante. Menos decisões favoráveis do VAR. Aí ainda chamam de VARmengo. O Flamengo não é ajudado igual vocês, não, pô. O Flamengo não é ajudado igual vocês, não. Agora, começa o brasileiro assim, com o Wilton Pereira Sampaio operando o Flamengo. Na última bola ali, operando o Flamengo, expulsando o jogador do Flamengo. Não pode reclamar depois de você. Olha lá. Trançou o pé, pô. Acabei de ver a jogada aqui. Tem pênalti, pô. A imagem de trás mostrou. A perna travou, a perna do Arrascaeta. A gente viu, não é nesse momento não, foi um pouquinho antes, por trás, olha lá, quando a Arrasca passa, toca. Como que isso não atrapalha? Ele tocou, foi pênalti, o Wilton Pereira não foi no VAR, esse cara sempre operando o Flamengo, isso é uma vergonha, CBF, vocês são uma vergonha de deixar esses caras continuarem operando, cara, tem que estar sempre esses caras aí, né, tem que estar sempre esses caras aí no jogo do Flamengo. O último lance do jogo era pênalti pra ser empate, vocês não deram, é um absurdo, é uma vergonha. Flamengo agora, o preço de você, desse calendário escroto do Brasil, esse calendário escroto, esse é o preço. Sabe por quê que é o preço? Porque você joga um Mundial de Clubes até o final de dezembro e aí você tem que dar férias para os jogadores do Flamengo. Quem jogou o Brasileiro como São Paulo e não jogou mais nada, terminou antes. Já está se preparando antes. O Flamengo não. O Flamengo ficou jogando até o final de dezembro, jogando Mundial de Clubes e agora os caras têm que voltar antes.
né? Não tem nem como terminar uma pré-temporada. Essa é a realidade. Antes de você criticar, o time frouxo, time isso, time aquilo, é você analisar o que está acontecendo. Agora, esse cara, esse juiz, esse árbitro aí, ele mais umas meia dúzia aí que a CBF coloca, uma vergonha. O Flamengo perdeu, mas a gente não pode criticar, porque o Flamengo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. Se eu fizer qualquer crítica aqui a esse time do Flamengo, vai ter um monte de gente chorando nos comentários. Então aqui vai o meu elogio. Que partida espetacular do Flamengo contra o São Paulo. Como já tinha sido uma grande partida contra o Fluminense. A eficiência do Flamengo para entregar gol, para entregar a paçoca e facilitar a vida do adversário realmente está sendo muito bem executada, né? Uma marcação perfeita no gol do Luciano, Léo Pereira marcando a bola, o Luciano, poxa, acabou entrando sozinho, né? O Rossi conseguiu observar muito bem a bola entrando no gol com muita maestria. No segundo gol, o Flamengo observou o São Paulo tocar a bola de forma perfeita. Mérito para o Felipe Luiz, com certeza. Isso foi muito treinado durante a semana. E que assistência incrível do Eric Pulgar pro gol do Danielzinho. Primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. É claro que o primeiro gol dele seria contra o São Paulo. São Paulo que não ganha de ninguém, tá brigando para não cair lá no Paulistão, perde para todo mundo, né? Mas tudo bem, que partida espetacular do Flamengo. E no final, que finalização incrível do Arrascaeta, cara a cara com o goleiro, ainda saiu pedindo pênalti, né? Impressionante, que partida espetacular, sem erros do Flamengo. Qualquer coisa que acontecer a partir daí, se você tiver alguma reclamação, você não é flamenguista, você é modinha, o Flamengo tá jogando muito. Que início de temporada do Rubro Negro. O que você achou dessa partida? Gostou, com certeza, né? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Displicente, é assim que nós podemos definir a derrota do Flamengo pro São Paulo no Campeonato Brasileiro. Eu vou falar aqui de condicionamento físico, de seu primeiro, segundo, terceiro jogo da temporada, enfim, sobre displicência. Às vezes falta um pouco de seriedade em algumas coisas, e isso tá ligado ao excesso de confiança. Contra o Fluminense, a bola bate em Emerson Royal, que domina errado, e cai nos pés de John Kennedy. Contra o São Paulo, Pulgar, por excesso de confiança, domina errado, e a bola cai nos pés de Danielzinho para poder fazer o gol da virada do São Paulo. O Flamengo amassou o São Paulo no primeiro tempo, só que foi displicente. Carrascal foi displicente na hora de finalizar, Pulgar foi displicente na hora de dominar, e o Flamengo foi displicente em achar que a todo momento iria ganhar o jogo. O Flamengo é melhor do que 18 dos seus adversários. Mas se não for totalmente comprometido com a vitória, isso pode comprometer. Isso aqui não é uma crítica só ao time, mas sim à mentalidade. O Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro, mas se for displicente, ele fica igual aos outros. Fala, nação rubro-negra. Inevitável não falar do jogo de hoje. Inevitável não falar de 2 derrotas consecutivas. Início de temporada, a gente entende, mas é discrepante a diferença do Flamengo para o São Paulo. O Flamengo abriu, no primeiro tempo, 72% de posse de bola. Ou seja, parecia que ia fazer o gol a hora que queria. Essa displicência é ruim. Atrapalha. O time é muito bom, já sabemos disso, mas é ruim esse negócio de querer fazer gol a hora que quiser. Tem que matar o jogo, pô. Tem que entrar mais concentrado. Crítica construtiva, Felipe Luiz. O Pedro só tem que sair se estiver realmente hiper cansado. O centroavante é ele, pô. Não tem outro. O Bruno Henrique joga pelo lado do campo. Não adianta querer fazer o Bruno Henrique de centroavante. Uma análise rápida. Domingo é uma final. Que entre muito mais focado que entramos hoje. Determinado a matar o jogo. Porque a diferença é muito grande desse adversário para o Flamengo. Saudações rubro-negra, juntos somos mais fortes.